Bom dia a todos e a todas, bonjour. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu tive a oportunidade também, já em preparação desse ano Brasil, ano da França no Brasil, fui convidado gentilmente pelo governo francês a visitar várias instituições. O ano passado, na França, eu passei uma semana inteira visitando, proferindo palestras e realmente eu fiquei, como não poderia deixar de ser, muito impressionado com o que a França faz em ciência global e principalmente na área que eu trabalho em ciência ambiental e mudanças climáticas. E certamente é importante que o Brasil aprofunde os seus laços científicos com a França nesta área também, e nós estamos muito satisfeitos com o anúncio, e o ministro Sérgio Rezende também mencionou a colaboração da França e do Brasil com relação à Amazônia. O que eu vou falar para vocês é um tópico que nós também temos uma preocupação muito grande no Brasil, que são as mudanças climáticas e a Amazônia. Acho que hoje não há mais necessidade de gastarmos um tempo muito longo de motivação por que o ambiente da Terra está mudando e quais as consequências para a nossa civilização. Eu acho que isso saiu da esfera científica, o debate, ele é orientado pela ciência, talvez uma das atividades de repercussão global onde mais a ciência tem sido um determinante nos caminhos, através do painel intergovernamental de mudanças climáticas, do IPCC, mas, de qualquer modo, a ciência aponta que nós estamos num ponto de bifurcação, numa situação que, certamente, a civilização dos últimos 10 mil anos não enfrentou, e talvez até a história do Homo sapiens no planeta. Eu vou tratar um pouquinho, inicialmente, das mudanças ambientais globais no antropoceno. Vou dizer para vocês o que é o antropoceno, os que não sabem, as emissões antropogênicas e a economia de baixo carbono, o potencial do Brasil e os riscos sistêmicos para a Amazônia. O professor Paul Crutzen, bem conhecido, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Química em 95, por ter desvendado, um dos que desvendaram a física e a química do buraco da camada de ozônio, ele definiu, no início dos anos 2000, que nós, de certo modo, nós saímos do Holoceno. Os últimos 10 mil anos tiveram uma grande estabilidade climática no planeta, desde o fim da época glacial, e os geólogos definem esse período estável do clima como Holoceno. O professor Paul Crutzen falou, nós não estamos mais no Holoceno, nós estamos nesta definição, numa nova era geológica, o antropoceno. O antropoceno seria, então, uma era onde as transformações do ambiente atingem a mesma dimensão das transformações das eras geológicas, causadas por variações da radiação solar que o planeta recebe, as épocas glaciais e interglaciais, ou por fenômenos telúricos, vulcanismo, deriva continental. Então, nós nos tornamos, vamos dizer assim, no sentido figurativo, uma força telúrica, a nossa espécie. E, de fato, a Sociedade Geológica dos Estados Unidos, a Sociedade Geológica do Reino Unido, por exemplo, estão considerando seriamente definir o fim do Holoceno e dizer que nós entramos numa nova era. Esses dados são bem simples, mas eles só mostram a velocidade. Essa nova era, o antropoceno, se caracteriza pela velocidade de transformação, menos pela amplitude das transformações, que numa escala geológica elas ainda são pequenas, mas o que caracteriza o antropoceno é a velocidade. Ainda a população humana cresce muito, nós estamos perturbando o equilíbrio químico, a composição da atmosfera, injetando uma grande quantidade de gás de efeito estufa, e a atmosfera não consegue se autodepurar. 45% de todo o gás carbônico que nós jogamos permanece na atmosfera e permanecerá por centenas e até uma porcentagem, milhares de anos. Parte desse
dessa injeção desses gases que causam efeito estufa vem também dos desmatamentos, que é um problema principalmente tropical, não somente tropical, mas principalmente. Por exemplo, 1.500 hectares de floresta são derrubados a cada hora no mundo. O Brasil corresponde a uma fração significativa desses 1.500 hectares, apesar que, felizmente, com tendência declinante de desmatamento nos últimos anos. Nós estamos alterando a biologia do planeta de forma profunda. As espécies estão desaparecendo, os biólogos estimam 3 espécies por hora. Esse número, só para dar uma ideia de o que significa em termos de perturbação, é 1000 vezes mais rápido do que os processos naturais de emergência de espécies, vamos dizer assim, a evolução darwiniana das espécies. Com as mudanças climáticas, esse número poderá chegar no final do século a 10.000 vezes. 10.000 vezes é uma taxa de extinção das 6 grandes extinções de espécies que nós tivemos por grandes fenômenos telúricos. Então, poderemos realmente ser uma força de extinção de espécies da mesma dimensão das grandes extinções do passado. E o IPCC calculou até 2100, mesmo com 2 graus de aumento da temperatura, nós estaremos ameaçando 10 ou 15% de todas as espécies poderão desaparecer. A biologia da evolução, ela não tem exemplos de transformações tão rápidas, portanto, as espécies não desenvolveram uma capacidade inerente de adaptação a transformações tão rápidas. Não é só gás carbônico, não é só gás de efeito estufa, nós estamos jogando, por exemplo, compostos de nitrogênio no ambiente global, numa taxa 1,5 milhões de quilogramas por hora. Isso é mais nitrogênio de origem antropogênica do que toda a fixação biológica de nitrogênio por todas as plantas, só para dar uma medida do impacto global que nós estamos causando no ambiente. Em outras palavras, nós estamos diminuindo o capital natural da Terra, e o professor Jacó Palles é matemático, e não precisa ser um brilhante matemático como ele para saber que num sistema finito não comporta crescimento exponencial. E nós estamos tirando recursos naturais a uma taxa exponencial, portanto, diminuindo o capital natural da Terra. E se nós olharmos, eu chamo isso uma das fotografias do antropoceno, nós vamos ver que população, economia, uso de fertilizante, as forças da economia e do crescimento populacional, todos crescem exponencialmente, e o CO2, o gás carbônico na atmosfera, e aí os resultados também, enchentes, conversão de terra, extinção de espécies, exploração pesqueira, e eu podia mostrar 3 ou 4 lâminas como essa. A questão que eu quero destacar é esse crescimento exponencial. Quer dizer, um sistema finito não comporta crescimento exponencial. Em algum momento ele vai ter que atingir equilíbrio, pode ser catastrófico, pode ser um colapso, ou pode ser assintoticamente atingir um nível de equilíbrio. A mudança climática, ela mostra que esse momento já chegou. Talvez até já tenha passado um pouco. O desafio populacional, a população vem diminuindo a taxa de crescimento, que é boa notícia, mas ainda os demógrafos estimam 3 bilhões de pessoas ainda estão por vir. E em 2050, 86% da população mundial estarão nos países que hoje estão em desenvolvimento. Então, esses 3 bilhões de pessoas ainda por vir serão principalmente dos países em desenvolvimento, que terão, obviamente, que se desenvolver. Então, o desafio, ainda que a bomba populacional parece ter sido desarmada, o desafio ainda